E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vou te dar dicas de como você realizar uma anamnese correta com relação ao atendimento dos seus pacientes. Sabe, quando a gente está no estágio, quando a gente vai começar a trabalhar, a gente não sabe o que perguntar para o paciente antes de fazer o exame? Pois bem, vou te dar essas dicas hoje. Mas calma, antes de começar o vídeo, eu queria convidar você a conhecer a turma exclusiva aqui do Radiologando. É lá no Seja Membro, onde vocês poderão receber conteúdos exclusivos, como PDFs com conteúdos, vídeo de conteúdos de posicionamento, questões sobre conteúdo para você praticar. Por exemplo, o tema da semana vai ser sobre radiofármaco, questões apenas sobre radiofármacos, para você aprender tudo sobre esse determinado assunto. Simulado para concurso público, para você já ir se preparando para quando chegar um concurso, chegar uma seleção, você já saber. E nesse vídeo de questões comentadas, eu te ensino exatamente como interpretar e saber exatamente como interpretar a questão e muito mais. E o mais interessante, tudo isso semanalmente, ou seja, toda semana tem conteúdo novo para vocês, tá bom? Então se vocês quiserem saber um pouco mais, é só vocês clicarem aqui no botão do Seja Membro, que fica ao lado de inscreva-se, ou então conferir aí o primeiro link que está na descrição. E falando em botão de inscreva-se também, se você é novo no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também já vai deixando o like aí para poder ajudar o nosso trabalho. Nos siga também nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @biologiadoprof, pois lá nós postamos todos os conteúdos todos os dias, no feed, no story, live, GTV, Reels, e você não vai querer ficar de fora. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, imagina você que já estagiou, que vai trabalhar, ou se você vai estagiar. Imagina você atender um paciente que está com uma tipóia, está com uma tala, está com um papelão ou simplesmente com gesso. E você não saber o que perguntar para poder realizar um exame totalmente específico e adequado para aquela situação. Ou então chega um paciente para realizar um exame de tórax e você não saber perguntar se ele está com tosse, se ele está com secreção, ou por que ele está realizando o exame, qual é o motivo. Porque muitas vezes, na guia médica, na solicitação médica, não tem o que a gente chama de hipótese de diagnóstico. Não tem nenhuma informação. Tem simplesmente solicito radiografia do tórax, solicito radiografia do punho. E sabemos que para cada região é interessante nós aplicarmos uma técnica específica, com a finalidade de demonstrarmos o tipo de alteração ou supostamente aquela alteração no exame radiográfico. Então eu vou te dar aqui algumas dicas de como realizar uma anamnese correta para os seus exames. Bom, no geral, quando você vai atender um paciente, independente do exame que ele for realizar, se é crânio, tórax, coluna, o primeiro de tudo, mesmo você lendo a guia, pergunte ao paciente por que ele está realizando o exame. Porque muitas vezes, quando ele foi para o médico, talvez depois de 2 semanas foi que ele foi realizar o exame. Então pode ter aí alguma alteração. Então você pergunta o porquê que o paciente está realizando o exame. E daí ele vai descrever brevemente o motivo. Se ele está sentindo dor, se ele já realizou o exame antes e está realizando o exame de controle, ou então se ele vai fazer uma cirurgia. Então ele vai te contar ali uma informação breve do motivo pelo qual ele está realizando aquele exame. Lembrando que o papel do profissional, além de aplicar as técnicas radiológicas adequadas para o procedimento, é saber o motivo pelo qual o paciente está realizando esse exame. E a anamnese, ela serve exatamente para isso. Então, por exemplo, imagina que você vai atender um paciente aí que está com gesso e você vai perguntar se está fraturado. Sabemos que o termo fratura nem todo mundo sabe. Então, para aquele paciente, o braço dele está quebrado. Então, você vai fazer uma pergunta mais aberta, uma pergunta que ele possa te responder. Porque tem aí a questão também da regionalidade. Então você vai falar aqui aquelas palavras mais regionais, que ele possa compreender. Então você vai perguntar, o que houve nesse braço, o que houve nessa mão? E ele vai dizer, eu caí. Aí você vai dizer, caiu, mas você quebrou, você torceu, o que foi que aconteceu? E aí ele vai explicar mais detalhadamente, quebrou, torceu. Aí você pode perguntar, fez cirurgia? Se a resposta for sim, você pergunta, colocou prótese? Por quê? Se o paciente tiver com uma prótese, e vocês estão observando uma imagem agora de uma estrutura com e sem prótese, vocês podem perceber que a prótese ela é muito mais densa que a densidade do osso. Então o que acontece? A sua técnica tem que ser diferente para poder demonstrar essa prótese.
pois provavelmente se o paciente está realizando o exame daquela região com prótese, é porque alguma coisa tem. Ou a prótese está com falha, ou tem alguma alteração articular, o que quer que seja. Então vocês conseguem perceber que a partir das respostas que o paciente for dando, você pode ali realizar o exame de uma maneira mais específica. Ou então, digamos que ele não fraturou, ele não colocou prótese, mas ele fissurou e talvez tenha ou não realizado cirurgia. Então o que acontece? A fissura ela é um pouco mais detalhada quando comparado com a fratura. Então você vai realizar uma técnica um pouquinho mais baixa. Por quê? A fissura ela é apresentada como uma linhazinha de interseção no osso. Não chegou a separar o osso, mas tem ali uma pequena alteração. Ou se tem luxação, enfim. Então você vai fazer algumas perguntas para que você possa ali brevemente, enquanto você posiciona o paciente, para você saber qual é a técnica que você está aplicando. E outra dica, tentem fazer essa anamnese já posicionando o paciente, para você não perder tempo durante a conversa e você não perder a agilidade. Lembre-se, como profissional você tem que realizar a técnica segura, de um exame de qualidade e você tem que ser prático. E isso é muito importante, tá bom? Outra dica também sobre a anamnese é você perguntar, por exemplo, já peguei muitas solicitações onde tinha solicito radiografia do pé. O médico não especificou pés ou pé direito ou esquerdo. Então, nessa dúvida, o que você faz? Realiza dos dois ou realiza do que você acha onde o paciente tem problema? Não. Você pergunta com o paciente, você faz essa anamnese. Opa, você vai realizar uma radiografia do pé. Qual é o que está doendo? E ele vai dizer, é os dois. E aí você realiza os dois. Ou então ele pode dizer, é o direito ou é o esquerdo? Já aconteceu comigo isso também. O paciente chegou para poder realizar uma radiografia de ombro e o médico não tinha especificado. E prontamente eu perguntei, olha, você vai realizar uma radiografia do ombro, mas qual é o lado que está doendo? Quando você foi para o médico, qual foi o lado que você se queixou? Foi o lado direito. Então eu já sei que eu vou realizar apenas o lado direito. Ou se o paciente falar, é o lado direito, mas o esquerdo também dói. Aí neste caso você faz os dois. Professor, e eu posso fazer isso? Pode, porque a pergunta, a solicitação ali não foi especificada, colocou ombro. Então, como você muitas vezes não tem um contato direto com o médico, você pode realizar dos dois ombros, até mesmo para um método comparativo, tá bom? Sem contar também que, digamos que o paciente está com dor no ombro direito e o médico solicitou ombro esquerdo. Você vai realizar o direito, que ele está com problema, ou o esquerdo que está na solicitação? Lembre-se, o profissional das técnicas radiológicas ele tem que seguir o que está na solicitação médica. Então, se o médico solicitou ombro esquerdo, mas o paciente está com problema no ombro direito, você só pode realizar o ombro esquerdo, você não pode realizar o direito. E daí, nesse caso, você tem que orientar o paciente para que ele volte para o médico, para que o médico possa solicitar do ombro correto, ou então fazer uma inclusão, direito e esquerdo. Mas vocês não devem fugir da solicitação médica. E isso é muito importante. Por isso, a importância de você fazer uma anamnese correta. Vai realizar um exame de tórax. O que perguntar para o paciente? Primeiro de tudo, tá tossindo? Tá com secreção? Tá realizando o exame por quê? Porque eu estive doente, estava com catarro. Ou seja, se ele teve doente, estava com catarro, que é secreção, você vai estar interessado aí em visualizar melhor a região pulmonar. Agora, digamos que esse paciente diga que ele fez uma cirurgia torácica e colocou ali uma válvula cardíaca, um marca-passo. Então, saiba que o exame dele é voltado para outra estrutura. Não é só o pulmão, mas também outra estrutura, como o coração ou regiões adjacentes. Outra coisa também, eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências porque isso é realmente o que a gente recebe na prática. Já peguei uma solicitação de tórax, o médico solicitou uma radiografia de tórax, e eu fiz a anamnese. Você está realizando o exame por quê? O paciente prontamente disse, porque eu levei uma queda e caí com essa região aqui no chão. Ou seja, o problema dele não é nem respiratório, inicialmente, pulmonar, e nem cardíaco. Ou seja, o problema dele é pós-traumático. Então, eu tenho que realizar o exame com uma técnica que eu consiga enxergar não só o tórax como um todo, mas também, o mais importante, arcos costais. E a depender, talvez aí até mesmo fazer um complemento, uma oblíqua, ou até mesmo um AP ou um PA de arcos costais, para que o médico possa ter um exame mais completo, para que ele possa perceber exatamente se o paciente tem ou não alguma alteração, tá bom? Então é importante a gente saber exatamente
como realizar a anamnese, para na hora que a gente for atender o paciente, a gente não ficar perdido e saber como realizar a técnica de forma adequada. Lembrando também, gente, que às vezes o paciente está com um casaco e principalmente aí passando nesse período de pandemia, muitas vezes o paciente está de máscara. Então, às vezes o paciente pode ter piercing, pode ter algum corpo estranho no nariz, na língua ou em alguma parte da face. E digamos que você vai realizar um raio-x da face. Perguntar se o paciente está com um objeto de metal também faz parte da anamnese, tá bom? Porque imagina, você só perguntou o motivo pelo qual ele estava realizando o exame, era cefaleia, dor de cabeça, e você esqueceu de perguntar se ele tinha alguma coisa metálica, se ele tinha algum colar, e quando você realizou o exame, tava lá o corpo estranho. E isso pode aí interferir na qualidade da imagem diretamente, e você vai ter que repetir o exame. Então, perguntar e pedir para o paciente tirar objetos metálicos, sutiã, quando for realizar tórax, coluna, independente, já faz parte também da anamnese. Às vezes, o paciente pode chegar e dizer, mas não tem nada, é só tecido. Às vezes, não é só tecido. Às vezes, tem ali algum detalhe que vai interferir na qualidade da imagem. Então, é importante vocês perguntarem sempre também se ele tem algum objeto metálico naquela região para que eles possam retirar antes de você realizar a exposição e não perder tempo, não expor o paciente de forma desnecessária, enfim, causar aquele transtorno que pode ocorrer no dia a dia, tá? Outra dica bastante importante é quando vocês forem atender crianças ou pacientes com necessidades especiais. Vocês não vão muitas vezes conseguir obter informação diretamente do paciente. Então, obrigatoriamente, você precisa das informações que o acompanhante possa te oferecer. Então, é sempre perguntar, como eu falei desde o início, por que, o motivo pelo qual a criança ou aquele paciente está realizando o exame, pois isso vai fazer total diferença. Quer saber um exemplo? Exame de coluna torácica. Sabemos que a coluna torácica pode ser alvo de várias patologias, inclusive a mais comum, dita como escoliose. Então sabemos que, pela rotina e teoria, o exame de coluna torácica o paciente realiza em qual posição? Exatamente, decúbito dorsal, deitado na mesa de exame. Mas digamos que esse paciente está com suspeita de escoliose. E muitas vezes ele não vai dizer escoliose, ele vai falar o quê? Desvio na coluna. Ou seja, se o paciente está com desvio ou com suspeita de desvio na coluna, automaticamente você tem que realizar com o paciente em ortostática, seja a torácica ou seja a lombar. Então pode acontecer de você pegar um exame aí de coluna torácica ou coluna lombar e não ter especificado o HD, que é a hipótese de diagnóstico. Por isso, mais uma vez, fazer a anamnese com o paciente é sempre a melhor forma para você realizar o exame. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo aqui para vocês explicando, dando dicas para que vocês possam aprender cada vez mais sobre a área da radiologia. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando como também no @gosgilprof e radiologar de pertinho conosco. E se você quiser fazer parte da turma exclusiva do Radiologando aqui no Seja Membro, é só vocês clicarem no botão ao lado do botão de inscreva-se, que é o Seja Membro, ou então conferir o primeiro link que está na descrição. Bom, então encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá, valeu!